Quantos líderes nós temos hoje à noite aqui, presente conosco? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Quantos futuros líderes nós temos aqui hoje à noite? Aleluia. Quantos discípulos de Jesus nós temos hoje à noite aqui com a gente? Agora todo mundo levanta, glória a Deus. Gente, mesmo que você não esteja exercendo uma função que humanamente falamos liderança, né? Aquele que está à frente de algum grupo, você precisa, vamos dizer, entender e começar a caminhar e prosseguir isso na sua mente, de que você já é um líder, de que o Senhor te capacitou para ser um líder, está te capacitando para ser um líder, amém? Porque Jesus, Ele nos disse para que todos nós façamos, Ele nos ordenou para que todos nós façamos. E hoje eu vou falar sobre a questão da ativação do evangelismo na igreja, amém? Como nós estamos num treinamento pastoral de liderança, eu acredito que toda a igreja ela deve fluir nos dons. Não pode ser somente um pequeno grupo, porque Deus, Ele enviou o seu Filho para que Ele morresse por todos nós. E quando Jesus ressurgiu depois, né, de haver morto, ressurgiu, diz que quando Ele subiu aos céus, deixou espalhado dons aos homens. E esses dons estão para todos nós através do Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê em Jesus. Então eu acredito que o corpo ele deve fluir. Todo o nosso corpo deve se mexer, ele deve funcionar. Não pode haver deficiência no corpo. Então, às vezes nós pensamos que somente alguns, que o ministério, que o serviço do reino é para uma partícula pequena, para um grupo de pessoas. Isso não é verdade. Se você olhar para o seu corpo, você vê que o seu corpo tem, para que ele possa ser sadio, tem que funcionar todos os membros do teu corpo, não é verdade? Se não funciona todos os membros do teu corpo, então há deficiência nesse corpo. E a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, o corpo do Messias. Ele é o cabeça, estamos submissos às suas ordens, estamos submissos ao seu mandamento, ao seu senhorio. Então, como corpo, nós temos que fazer o que o cabeça nos diz para fazer. Quantos dizem amém? Amém. Então, não somos nós que fazemos porque queremos, mas é porque Ele nos ordenou. E o Espírito que Ele rogou ao Pai, agora habita em nós. E esse Espírito não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Em uma tradução mais, vamos dizer, correta e cirúrgica, diz o Espírito do Santo, ou seja, o Espírito de Deus. É um Espírito de santidade que está em nós. Amém? Então, eu acredito que passa assim, a definição do Evangelho. Olha só, o significado de Evangelho é isso, boas novas, ou boas notícias, ou notícias novas, mensagens novas, amém? Isso significa Evangelho. E nós estamos falando hoje sobre ativar o Evangelho, o evangelismo dentro da igreja, amém? Amém? Como é que nós podemos fazer isso? Compreendendo o que isso significa, o que isso é tão importante para a igreja de Cristo, amém? O Evangelho, ele não surgiu do nada, gente. O Evangelho, ele não surgiu do nada. Não foi assim, de repente alguém colocou e ficou na moda. Como é que surgiu? O Evangelho, ele não foi no improviso, mas Deus, na sua onisciência, Ele já havia prometido antes, desde os tempos do século. Quando nós lemos em Tito, carta de Tito, do capítulo 1, verso 2, diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus sempre quis se fazer conhecido a toda a humanidade. Essa sempre foi a sua vontade. Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, sem pecado. Ele fez o homem santo, amém? Foi assim que Deus fez. Então, eu acredito que talvez vocês já sabem toda a questão da história da queda, mas repetindo sobre isso, vocês sabem que Deus fez o homem com um livre-arbítrio,
para ele escolher o que ele queria seguir, o que ele queria fazer. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Então, diz que com o passar do tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu acredito que por muito tempo havia um engano dentro do jardim, né? Em forma de serpente. E esse engano todos os dias ali estava, jogando palavras, né, para a mulher de Adão, para que ela cedesse, para que ela comesse do fruto. Que esse fruto, que ela, se ela comesse, diz que, ou eles comessem, diz que eles saberiam todo o conhecimento, né, tanto do bem quanto do mal. Só quem consegue conhecer o bem e o mal e continuar sendo santo é Deus. Então a serpente dizia assim: se vocês comerem, serão como Deus. E foi o que aconteceu. Eles escolheram em querer conhecer o pecado, em querer ser igual a Deus. E por isso houve a queda do homem, fazendo com que se corrompesse a criação. Essa criação corrompida, agora Deus não podia mais ter contato com a humanidade. Vocês sabem dessa história? Quantos dizem amém? Amém? Quem não sabe, gostaria que você prestasse bem atenção. O pecado apartou a presença de Deus, né? Ou, no caso, o homem da presença de Deus. E todos foram destituídos. Ninguém podia mais ter contato com Deus. Porém, mesmo assim, olha só, Deus, na sua infinita misericórdia, certo? Na sua santidade, no seu poder, sempre fez o possível de se chegar ao homem de várias maneiras, de muitas maneiras. Tudo aquilo que Adão, tudo aquilo que a sua esposa Eva aprenderam no jardim, com o passar do tempo, foram tendo filhos e assim foram ensinando aquilo que eles aprenderam com Deus, os princípios de Deus. Mas a humanidade cresceu cada vez mais, né? Em promiscuidade, em violência. Começaram a haver assassinato, corrupção, violência e muitas coisas mais. Mas Deus sempre quis se revelar ao homem para que eles conhecessem, para que os homens conhecessem quem Deus é. Amém? Por isso, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 6, a história de Noé. Através de Noé, Deus se fez revelado aos homens. Mostrou qual era o propósito dele para a humanidade, mas a humanidade não escutou a mensagem. Se você pode anotar e depois quiser ler a história sobre Noé, você vê que Deus deu oportunidade até o fim. Porém, só quem conseguiu se salvar do grande dilúvio foi Noé e a sua família. Porque o único que andava com Deus e era santo e se guardava da corrupção era Noé e sua família. Então, eu acredito que enquanto Noé ele estava construindo a arca, porque viria aquele dilúvio, ele informava sobre o juízo de Deus às pessoas. E com certeza as pessoas ali faziam chacota, faziam piadas dele, né? Não acreditando naquilo que ele estava dizendo. Porém, o dilúvio chegou e levou a todos. Aí houve uma nova geração, um novo tempo, onde ficou a família de Noé, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. E houve várias novas gerações. Toda a humanidade veio através deles. Porém, Deus continuou se revelando ao homem, para que ele soubesse qual é o plano de Deus para a humanidade. Deus sempre quis, para que o homem, a vontade de Deus sempre foi que o homem vivesse em paz por toda a eternidade. Deus fez o homem para ser eterno. Deus não fez o homem para morrer. Então a vontade de Deus é que todos conhecessem qual foi o seu propósito de criar a humanidade. Amém? E isso ele fez através de quem mais? E nós podemos dar um outro exemplo através de Abraão. Abraão,
é o nosso pai na fé, aquele que nós cremos, né, que nós cremos que através dele, né, nós alcançamos a promessa, porque através dele veio a geração, veio Israel, veio Davi e depois veio Jesus. Ele é o nosso pai da fé, porque ele alcançou e ele conseguiu passar por todas as provações e acreditou que dele viria uma grande nação, não somente do DNA terrenal, mas também celestial, que seríamos nós a congregação. Mas Abraão conheceu a Deus. Abraão era idólatra, ele vivia na idolatria, porém ele deixou a idolatria, deixou a sua parentela para seguir a Deus e aprendeu com ele. E quando nós lemos na palavra de Deus, em Gênesis 12, 5, olha o que aqui diz. Olha só. Aí voltou, apagou. Diz assim, Gênesis 12, 5. E tomou Abraão a Sarai sua mulher. Tomou Abrão a Sarai sua mulher. E a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que havia adquirido. E as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Quando nós demos essa parte ali, e tomou Abraão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, essa parte, as almas, significa, quando nós estudamos a fundo, que ele começou a pregar para as pessoas, a anunciar para as pessoas que existia apenas um único Deus poderoso e criador dos céus e da terra. Olha que fantástico. Abraão pregou, mesmo no pouco conhecimento que ele tinha, ele adquiriu almas em Harã. E essas pessoas começaram a segui-lo e a acreditar nas promessas que Deus havia feito a ele. Amém? Então Deus está se fazendo conhecido desde o início. Vocês veem aí em Gênesis 12, 5. E Abraão, ele não se calou. Ele continuou a falar do amor de Deus. Se nós lemos a fundo, mais à frente, ele também tem outros momentos que ele expressa a bondade de Deus, através do conhecimento, da experiência que ele tem com Deus. Por isso que ele se tornou o pai da fé, por isso que ele se tornou o pai da grande nação Israel. E através dele, é que se cumpriu as promessas de Deus, e da geração dele veio Davi até chegar Jesus. Amém? Então, Deus falou não somente por ele, mas também falou por juízes, por profetas, até pelo povo de Israel foi pregado o evangelho, foi pregado sobre o único Deus, sobre o Deus que criou os céus e a terra, e qual é a vontade dele para a humanidade. Amém? Que é a salvação. Glória a Deus. Então, só que até então muitos não compreendiam com clareza. Então nós lemos em João 3,16 que de tal maneira Deus amou o mundo que enviou o seu único, seu unigênito Filho. Porque amou o mundo. Quando Jesus veio à terra, e hoje você que está sentado nesse banco, compreende o amor de Deus, não é porque você é bom, não é porque você leu a palavra, é por causa de Jesus. Porque se não fosse por ele, nenhum de nós entenderíamos o amor de Deus. Até hoje teríamos como um Deus carrasco, duro, que quer castigar. Você está compreendendo o que estou dizendo? Então nós estamos sentados aqui e nós estamos compreendendo porque fomos alcançados por esse amor. Jesus entregou a sua vida como Cordeiro Pascual por todos nós, por toda a humanidade. Aí ele entrega a sua vida. Só que vocês sabem o que Jesus fez, Ele, além dele viver a sua infância, sua adolescência, ele viveu na sua madurez, como se diz, maturidade, na sua maturidade, ensinando as pessoas daquilo que ele escutava, do que ele tinha de intimidade com o Pai. Então, ele sabia que as pessoas, no caso os mestres da lei, compreendiam a palavra,
estudavam os mandamentos. Porém, Deus, ao enviar seu Filho, fez com que isso que estava escrito nas Escrituras se tornasse palpável, se tornasse simples para nós. Vocês estão compreendendo? Porque até então parecia ser muito difícil, parecia ser impossível. Porém, o que é que Jesus fez? Ele cumpriu tudo, cumpriu tudo. Ele não revogou nada, ele foi fiel até o fim e cumpriu toda a lei. Amém? Por isso que ele foi fiel até o fim. E ensinou ao mundo inteiro o amor de Deus. Amém? É isso que ele nos trouxe. E essas boas novas que ele trouxe para nós, que nós estamos falando de evangelho, né? Quais são as boas novas que ele veio trazendo? Se nós lemos os evangelhos, ele traz essas boas novas dizendo assim: olha, Deus não está longe. Olha, Deus está perto. Ele quer um contato com todos nós. Em verdade eu vos digo. Ele vai falando, né? Que aquele que está no reino dos céus tem que se fazer como uma criança. Olha quão simples era o ensinamento, e tão prático e tão fácil. Né? Aquele que quer entrar no reino dos céus, ele se alegra como que encontra uma pérola, vende tudo o que tem e vai lá e adquire aquela pérola, porque é o mais precioso que a pessoa tem. Ele começa a contar histórias, parábolas, explanando o reino de Deus com muita facilidade, onde os escribas, onde os fariseus, onde os mestres da lei não conseguiam falar. Eram palavras e palavras bonitas, mas as expressões, as atitudes deles eram contrárias àquilo que eles falavam. Mas Jesus tinha autoridade naquilo que ele falava e pregava. Por quê? Sobre ele saía a virtude, saía amor, saía a compaixão, saía a misericórdia. Jesus trouxe a verdadeira lei e o amor, porque ele cumpriu. Amém? Então, nós entendemos e compreendemos sobre isso, porque o que eu quero chegar aqui é como nós conseguimos ativar isso em nós, em o evangelho, a evangelização dentro da igreja, dentro do corpo. Como fazer isso? Em João 1, verso 12 diz: mas todos aqueles que receberam ao Senhor, Deus e poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, nós recebemos, né, e cremos em seu nome, e agora nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Só que, se nós somos filhos de Deus, o que é que em Marcos 16:15, Jesus diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Olha a ordem. Ele nos dá essa ordem de que nós façamos o quê? Pregar o evangelho. Irmos por todo mundo e pregar o evangelho. Aí disse: rapaz, ir por todo mundo está meio complicado para mim, pastor, porque eu estou ocupado, tenho trabalho, tenho minha empresa, eu tenho as coisas, eu tenho os estudos, não tem como ir por todo mundo. Então vamos ler de uma maneira mais prática e mais fácil, né? Vamos colocar na linguagem mais próxima daquilo que nós entendemos. Está um pouco pequeno aí, mas olha que diz a primeira parte. E Jesus lhes disse, olha só, o mesmo versículo, tá? Vão por todos os lugares, comentem as novas notícias a todas as pessoas. Ficou mais entendível? Aí outra diz: vão por todos os lugares e pronunciem as novas notícias a todas as pessoas. Na outra maneira diz: vão por todos os lugares e divulguem as notícias a todas as pessoas. Ou vão por todos os lugares, passem os ensinamentos das novas notícias a todas as pessoas. E diz: vão a todos os lugares, digam em voz alta as novas notícias a todas as pessoas. Vocês entenderam agora? Ah, não é por todo mundo, entendi. É para todas as pessoas. Gente, todas as pessoas estão falando no teu círculo, aonde você caminhar, onde as pessoas façam parte da tua vida, vá e comente as boas notícias. Quais são as boas notícias? Aquilo que tu tens entendido dia após dia, dentro do teu grupo de crescimento, aquilo que tens entendido dia após dia, vindo para as reuniões, para os cultos, o que tu tens sentido dentro de você, a mudança de vida que você tem tido. Jesus está falando assim: essa notícia você precisa compartilhar, ensinar, falar, ilustrar para as pessoas que não conhecem,
Porque essas notícias não são somente para você. Essas notícias é para todos. Porque Jesus morreu por todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Ô, pastor, você está falando isso aí, eu já sei. Mas sabe o que é engraçado? Muitos de nós sabemos. Mas às vezes chegamos perto de uma pessoa, a gente sabe que essa pessoa ali está passando alguma coisa, alguma dificuldade, mas a gente fica coçando, querendo falar, mas nos sobe uma covardia. A gente olha, não, acho que hoje não é o dia não. A gente para, não fala e continua a nossa vida. Às vezes é necessário ficar falando, porque nós queremos que esse ano você ative. Você lembra que o Alan disse agora na conferência? Ativar não é colocar algo novo dentro de ti. É você colocar para funcionar aquilo que já está dentro de ti. Aquilo que já está dentro de você. Só colocar para funcionar. Então, em você já está o Espírito Santo de Deus. Você precisa colocar para funcionar os dons que Ele te deu. Amém? Você precisa colocar para funcionar aquilo, o dom que está em ti. Porque só pode fluir rio de água viva naquele que crê em Jesus. Não vai fluir rio de água viva nas outras pessoas, gente. As pessoas estão sedentas, mas é de rio, é de água viva, de água de verdade, amém? E isso só flui daquele que crê em Jesus, daquele que é filho de Deus. Então, nós conseguimos compreender. Ô, pastor, amém. Então, e agora? Em João 15, 14 diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se eu não faço o que Jesus me ordenou para fazer, o que é que eu sou então dele? Né? Estou sendo inimigo. Sabe por que eu estou sendo inimigo? Porque eu não quero ver a prosperidade do reino de Deus. Sabe por que eu estou sendo inimigo? Porque eu não me alegro em falar das boas notícias, de ver a mudança. Eu não sinto a mesma compaixão que ele sentiu por cada um de nós. Vocês estão compreendendo? Nós só conseguimos ser amigos de Deus e ser amigos do nosso Senhor Jesus se nós compartilhamos aquilo que Ele nos ordenou. Fazemos aquilo que Ele nos ordenou para fazer. Amém? Então, existem tipos de evangelismo que nós podemos fazer. Talvez tu já escutaste sobre isso. Aí está falando sobre evangelismo em massa. Olha como é simples. Esse tipo de evangelismo é feito com um grupo de pessoas e pode ser feito em casa, em colégio, em culto ao ar livre, no templo, onde há muitas pessoas, certo? Só que esse tipo de evangelismo que é feito com um grande número de pessoas, ele se requer um cuidado especial, certo? Porque você vai falar para muitas pessoas. Onde você pode reunir? Você viu que o Alan falou, acredito que foi no domingo de manhã, que ele foi numa academia de crossfit. Não sei quem estavam aqui. Sexta? Ele falou de novo, foi no sábado, eu acho, também. Numa academia de crossfit. E aí, ele e mais outro amigo estavam dentro dessa academia. E um é de uma igreja e ele de outro. Mas o reino de Deus é só um. Olha a mentalidade aberta. E aí eles disseram, rapaz, tem um bocado de gente aqui malhando, né, fazendo as coisas aqui. A gente podia falar aqui um dia, fazer um movimento, falar de Deus para essas pessoas. Falar da salvação, falar do amor de Deus, falar de Jesus. Aí disse, então bora fazer. E aí eles foram se mexendo até que chegaram ao dono da academia de CrossFit. E disseram, a gente pode fazer aqui um dia uma reunião, né, para a gente compartilhar um pouco do amor de Deus. Ele disse, claro, pode sim. Resumindo, eles conseguiram fazer isso. Conseguiram fazer isso. E, se eu não me engano, reuniram quase 400 pessoas ali. Pastor, eu não vou conseguir fazer isso, pastor. Esse negócio aí já é diferente. Mas pensa bem, ele não conseguiu fazer só. Ele pediu ajuda para um, para outro, né? Porque quando há um grupo, quando há pessoas, quando a gente tem apoio, a gente consegue fazer um trabalho como esse. Então, disso que nós estamos falando, tá bom? E aí, a mensagem ela tem que ser preparada lá, porque
quando nós vamos falar para uma variedade de pessoas, nós temos que pensar muito bem o que nós vamos falar. Essa mensagem, ela deve atingir a todos e não pode afetar negativamente a nenhum dos ouvintes. Vocês estão compreendendo? Por que não pode afetar negativamente? Porque nós sabemos que nós vivemos num país onde há muitas religiões, muitos credos, muitas mentalidades, variedades de cultura. Mesmo sendo um país, temos variedade de culturas, variedade de pessoas que pensam que o princípio é uma coisa, mas é outra. Certo? Pensamento diferente. Como é que eu faço ali? Eu vou dar uma palavra geral, generalizada, falar do amor de Deus, falar do sacrifício de Jesus, direcionada onde eu possa atingir as pessoas, porque é isso que é o correto se fazer. Amém? Então, Jesus, ele nos deixou vários exemplos como isso. Se nós lemos em João 4,40, diz que ele indo, pois, ter com ele, os samaritanos lhe rogaram para que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e muitos creram nele, por causa da sua palavra. Ele sempre estava rodeado de pessoas, então ele pregava para todos. Os samaritanos, eles são algo totalmente controverso dos judeus. E ele mesmo assim conseguiu falar para eles, conseguiu comunicar para eles o evangelho, as boas novas. E eles estavam muito sedentos. E com certeza, como diz aqui, muitos mais creram nele, ou pessoas a mais creram nele. Não sabemos quantos, mas muitos creram na sua palavra. Em Mateus 4,23, diz que ele percorria por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama se correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, além do Jordão. Então, Jesus, ele fez esse evangelismo em massa. O nosso mestre fez esse evangelismo em massa. Ele falava um evangelho para todos. Amém? Era um evangelho entendível. Era um evangelho simples. Era boas novas simples. Pastor, o que é boas novas simples? O que é falar? A aproximação de Deus com o homem. O propósito dele para o homem. Deus não se alegra no sofrimento do ser humano. Deus não se alegra na morte do ser humano, porque Deus planejou que todos nós vivêssemos eternamente. Mas há uma salvação. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. E a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus será ressurreto no último dia e viverá eternamente. Muitos não pregam sobre isso, mas existem pessoas que hoje não têm nenhuma noção do que vai acontecer. Estão perdidos e nós podemos passar essas boas novas para essa pessoa. Amém? Nós também temos o evangelismo pessoal. Esse tipo de evangelismo é buscar ganhar almas pessoalmente. É o que é mais prático para nós fazermos. Jesus nos deu esse exemplo. Embora falasse muito com as multidões, ele nunca perdeu tempo, a oportunidade de falar a alguém que ele se aproximasse. Amém? Jesus, ele não perdia tempo com isso. Em qualquer momento que ele tivesse a oportunidade de compartilhar as boas novas, ele aproveitava. Esse evangelismo, ele aparenta ser, assim, no caso, embora seja fácil, visto que nós vamos falar com uma única pessoa, devemos ficar atentos, pois pelo fato de estarmos a sós com essa pessoa, isso aumenta a possibilidade de questionamentos por parte dessa pessoa. Então é muito, muito importante eu me preparar. Amém? Pastor, como é que eu me preparo? Nós temos os treinamentos pastorais todos os meses, nós temos o curso de crescimento espiritual, a igreja está te dando ferramentas. Nós temos o Firmes, que vai te ajudar a ficar mais afiadinho ali, para que você possa ser guiado e você possa acertar naquilo que vão te perguntar. Você tem os seus pastores, os seus discipuladores, líderes do seu GC, do seu grupo de crescimento. Então, se caso você venha a ter dificuldades, porque estão te questionando muito, você pode pedir ajuda.
porque nós, como um só corpo, se você ganhar uma pessoa para Jesus, isso não vai ser bom somente para você, vai ser bom para todos nós, porque o nosso objetivo é que ganharmos Castanhal para Jesus, é que todos conheçam o amor de Deus. Então, interessa a qualquer um, se você está pregando o evangelho, me interessa que essa pessoa que você está pregando se converta. Mesmo que eu não fui o primeiro a chegar a essa pessoa, mas nós sabemos que Jesus também morreu por essa pessoa. Então, todos nós devemos nos ajudar. Quem sabe um pouco mais, vai ensinar, quem sabe um pouco menos, mas você nunca vai estar só. Amém? Então, o bom do evangelismo pessoal também é que geralmente nós conseguimos ganhar uma pessoa que geralmente ela não vai para uma reunião de um culto da igreja evangélica, de um grupo de crescimento. Às vezes a pessoa ela é difícil mesmo. Como é que eu faço para chegar com uma pessoa dessa? Com uma simplicidade. Por exemplo, eu agora estou quase todos os dias que eu posso, eu tenho os vizinhos lá, eles sempre estão à porta. Todos os dias que eu posso, eu passo ali por eles, eu dou um bom dia, e quando eles têm tempo ali, eu consigo sentar um pouquinho de tempo, e eu vou compartilhando o amor de Deus, de uma maneira muito simples, gente. Como é que eu compartilho o amor de Deus com eles? Perguntando como eles estão, como é que está o netinho, como é que está a família, e aí eles perguntam pela minha, e dali eu sempre compartilho algum versículo, eu abençoo a vida deles, pronto, acabou. Porque tem pessoas que elas não vão aceitar-se de primeira logo. Você tem que ir semeando de pouquinho em pouquinho o amor de Deus no coração deles. Amém? E eles vão começar a perceber isso, gente. Vamos começar a perceber isso. Eu tenho uma vizinha, na verdade, uma ex-vizinha, a Simone, lá em Belém, que a gente conseguiu ganhar ela para Jesus, foi com pouco falar. Ela foi ganhar para Jesus só com o nosso comportamento em família. Como nós nos tratávamos, como eu tratava a minha esposa, como eu tratava os meus pais. Então ela começou a ver essa diferença. Converteu ela, converteu as duas filhas, converteu a mãe dela, converteu o pai dela. Olha só que bênção. Foram convertendo aos poucos. Por quê? Porque começaram a ver essa diferença. Através das atitudes, daquilo que nós passávamos, falávamos, mas também vivíamos. Isso é muito importante. Eu também viver aquilo que eu estou falando, amém? Então, existe também, o evangelismo estratégico. É aquele que nos possibilita a montar uma estratégia prévia, e esse tipo de evangelismo se torna um pouco mais fácil, porque conhecemos antecipadamente o tipo de pessoa ou público que nós vamos falar, amém? Por exemplo, esses tipos de evangelismo estratégicos é quando a gente já vai, por exemplo, num hospital, fazer algum tipo de trabalho ali. Então, se eu vou para um hospital, vou encontrar pessoas enfermas. Como é que eu faço? Eu vou levar palavras ou versículos, uma mensagem voltada para a cura. Amém? Para o que o poder do nome de Jesus pode fazer através de uma oração. Porque ele morreu por essas pessoas e levou todas as enfermidades dessas pessoas na cruz. E através dessa mensagem eu posso trazer esperança para essas pessoas. Quantas vezes eu já cheguei em casa de pessoas que estavam doentes ali, desacreditadas, já haviam tomado um remédio, já haviam feito fisioterapia. Escutem bem, isso não é porque você é poderoso, porque você é um super-homem, ou um super-santo, ou um super-crente. Não, gente, escutem bem. Há poder no nome de Jesus. Se você está levando uma palavra para essa pessoa, e você chega na casa lá, informando a ela, e diz assim, olha, aqui diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus, ele levou sobre si as enfermidades, e eu creio que ele pode te curar. Através dele tu vai ter redenção, através dele você vai ser curado. Muitas pessoas, elas estão esperando praticamente somente, no caso, somente isso. Às vezes você pode falar do amor de Deus para ela, do evangelho para ela, mas às vezes eles não entendem, porque eles querem ver ali um milagre, eles querem ver uma resposta. Então é um momento de você levar uma palavra direcionada, né, com a cura para essa pessoa. E com certeza você vai ter uma estratégia muito legal, levar uma palavra, orar, se preparar. E com certeza, eu tenho certeza, gente,
que se você for com um propósito, naquele lugar, Deus vai te usar grandemente, porque está escrito na sua palavra que todo aquele que crê em seu nome, aqueles que são discípulos dele, vão fazer milagres, curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Amém? Então tem que acontecer. Tem que acontecer. Esse Espírito já está em ti, o Espírito Santo já está em ti. E ele quer te usar. Amém? Então eu posso ser usado dentro de uma penitenciária. Ah, pastor, eu não vou entrar numa penitenciária, mas se você está sentindo aqui um chamado de um dia entrar numa penitenciária, você pode se preparar de maneira estratégica. Existem maneiras de entrar numa penitenciária, se tornando um capelão. Você pode entrar numa penitenciária, você pode usar a palavra de Deus para essas pessoas, onde dizer a eles que através do nome de Jesus eles terão libertação, eles podem deixar a violência, o roubo, as drogas. Você está compreendendo? Deus pode te usar grandemente também nessa área. Através do evangelismo estratégico também, às vezes as pessoas elas têm medo de falar uma palavra dentro de uma cerimônia fúnebre, por exemplo. Já vou chegar nele. Você está compreendendo? Às vezes nós temos medo, queremos chamar um pastor para que ele venha a uma cerimônia fúnebre, porque achamos que o pastor deve estar falando a palavra, deve estar pregando ou ministrando o evangelismo, a palavra numa cerimônia fúnebre. Mas então, se acontecer algum de um vizinho teu morrer ali, que você era muito próximo, por que eu não posso entrar lá e levar uma palavra estratégica? Como é que eu posso levar uma palavra estratégica? Gente, esse homem, ele morreu. Mas vou falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus vai ressurgir no último dia. Há uma vida após a morte. Você pode ir lá e conscientizar as pessoas de uma maneira muito simples, lendo um versículo e orando por todos. Esse é o momento onde você pode ser usado nas mãos de Deus, gente. Nós precisamos ter autoridade, estratégia, precisamos ter, como é que eu posso dizer, nós precisamos ser ousados, não ter medo, porque se eu começar a ser ousado nas mãos de Deus, ousado, gente, escutem bem, ousado não quer dizer que você não venha a ter medo, né? Não venha ficar nervoso, não quer dizer nada disso, como eu estou nervoso aqui em cima, né? A gente fica nervoso. Certo, gente? Nós ficamos nervosos, mas escutem bem, não é por nossa força, não é pelo que nós sabemos, é algo que está dentro de ti, que você está carregando. Deus vai te usar em grande poder. Então, se você chega num lugar como esse, às vezes as pessoas querem escutar uma palavra de esperança, porque para muitas pessoas morreu, e aí? O que é que vai acontecer? Não sabem o que vai acontecer. E você pode trazer uma palavra certa para essas pessoas ali, ó, direcionada. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Amém? Você pode chegar para alguém que está numa crise financeira, algum problema financeiro. Às vezes nós temos medo de chegar para falar para uma pessoa sobre isso. Você pode usar uma estratégia. Ler um versículo falando sobre a questão financeira, sobre quem é o Deus que provê, que é dono de todas as coisas, que Ele dá tudo aquilo que nós pedimos, se confiarmos nele. Você está entendendo? Você pode chegar com uma palavra muito simples ali. Pastor, eu não sei falar. Escreve um bilhetinho ali. Bilhetinho com versículo e diga assim: estou orando por você e você vai sair dessa. Isso já mudou a vida dessa pessoa. Simples. Olha que coisa simples. Isso é uma das maneiras que nós fazemos. Além disso, como estávamos falando, né, de evangelismo estratégico, pode ser feito com teatro, né, onde nós falamos através das pantomimas, da dança. É uma estratégia de alcançar os jovens. Através do teatro, que nós vamos ter agora o Giovannici fazendo um teatro aqui. Se você sente isso no seu coração, de que você pode fazer através das artes, através da música, você pode chegar às pessoas através da juventude, você pode, a partir de hoje, se reunir com um amigo seu, outro amigo seu, que toca um violão, outro toca ali uma percussão, um carrom, e você pode começar ali fazendo o evangelismo estratégico. Uma vez eu me lembro que
que nós estávamos andando na minha juventude. A gente tinha umas ideias muito legal. Então, como eu tinha bastante tempo, eu me lembro que a gente chegava ali pela Presidente Vargas e a gente ia pedalando, né? Para aquela área do centro de Belém. E aí vinham os amigos com violão na costa, uns 3 com violão na costa. Aí tinha outro que levava uma baqueta com uma caixa ali. Ia chegando na Presidente Vargas. De repente começava a cantar as canções, né? Maravilhoso conselheiro, desforte. Aí ia chegando outro, depois ia chegando outro, depois ia chegando. E começavam a cantar a música rapidinho. Nesse momento que estava cantando a música, já iam umas 2, 3 meninas mocinhas lá entregando uma palavra e pronto, terminava e ia embora. Quantas vezes subi num ônibus ali só para... Gente, bom dia. Olha só, pagavam uma passagem de ônibus. Gente, bom dia, tudo bem? Estou vendo que vocês estão indo para a escola, estão indo para o trabalho. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Vocês se importam? Ninguém vai falar assim, não, eu me importo, eu não quero oração. Difícil. Aí, a gente começava, fazia uma oração e abençoava as pessoas. São maneiras de nós fazermos o evangelismo. As sementes estão sendo lançadas. Gente, já teve muitas vezes que eu lancei a semente, eu vi essa pessoa e depois de alguns meses depois, reencontrei essa pessoa, estava congregando na mesma igreja que eu estava. Porque eu tinha lançado a semente, mas depois uma outra pessoa chegou com ela e falou. E depois chegou outra pessoa e falou, até que ela se converteu. Todos nós devemos fazer o trabalho do reino. E lançar a semente é muito importante. Sair para semear é muito importante. Amém? Então, nós podemos fazer esse tipo de estratégia diária, gente. Diariamente nós podemos fazer. Se você colocar no seu coração que você é um semeador, de que você é um semeador da palavra, você tem que aproveitar a cada momento, a todo momento, essa oportunidade. Você precisa gerar isso no seu coração. Em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 22 diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Se você se acovardar, você está negando o reino. Porque no reino de Deus só entra os valentes. Amém? Na carta do apóstolo Tiago diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de quê? De poder, né? De ousadia. É esse espírito que está sobre nós. Eu não posso sentir esse medo. Pastor, e como é que eu faço para entrar? Né? Como é que eu faço para entrar nesse assunto? Às vezes eu não consigo. Como é que eu faço para puxar um assunto ali com essa pessoa, para falar de Deus? Como é que eu faço? Eu sou muito tímido, eu sou meio calado. Então, é importante, né, eu compreender isso. Aí diz que há 4 fatores que determinam, vamos dizer, o que eu preciso fazer. Ali diz que o tempo disponível que eu tenho, o local, as circunstâncias e o tipo de pessoas. Eu tenho que me ligar nisso, é muito importante. Mas tem pessoas que têm tempo disponível para conversar contigo, mas tem outras que não. Então, já houve dias que eu estava passando no supermercado Mateus, eu estava na fila do caixa, só que era na fila do caixa, daquele que dizem caixa rápido, mas é lento só. Então, gente, não é assim, não é papo furado não. Acho que eu estava aqui e o caixa estava lá naquele, aquele extintor de incêndio que está ali na ponta. Eu estava com outro senhor aqui atrás de mim. Eu disse, pai, é agora. Está meio animado, o senhor está cantando aqui, os bregas está tocando lá, alguma coisa assim. Né, e aí, tudo bem? Rapaz, tá grande essa fila, né? Tá grande. Aquela conversa que você já sabe, né? Pois é, rapaz, estou levando só besteira aqui, estou levando uma batata, nada que emagrece, rapaz. E aí? Mas isso aqui os meus filhos estão pedindo. Aí disse, rapaz, eu também, olha, peguei aqui uns doces, peguei um chocolate, rapaz, tenho que mudar essa minha alimentação. Bobagem, jogando conversa fora. Fiz amizade com ele. Você está compreendendo? Depende do tempo disponível que você tem. Ali eu tinha um curto tempo. Porém, comecei a falar. Quando já estava chegando perto,
Ele começou a abrir o coração. E eu disse, rapaz, esse homem está abrindo o coração, a gente está chegando perto do caixa, não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, meu Deus do céu. Isso aqui, resumindo, ele falou assim, rapaz, que eu não sou daqui, eu sou do interior daqui, não me lembro se é o Tauá, algo assim, que eu moro e estou aqui de passagem, mas foi um prazer e tudo. Aí eu falei para ele um pouco do amor de Deus e tudo. Ele disse, rapaz, gostei da conversa contigo. Como é que eu faço para te encontrar? Eu digo, rapaz, tu conhece a igreja da oração aqui no Varão de Rio Branco? Então, um dia, se tu quiser, quando visitares aqui, passa aí, ou na quarta-feira à noite, ou no domingo de manhã, ou no domingo de tardinha, às 6 da tarde. Pode aparecer aí, grita pelo meu nome. Richard, você pode chegar. Rapaz, não deu tempo nem de colocar o telefone que estava conversando e foi embora. Aí você acha que essa semente não caiu no coração? Caiu no coração, gente. Você pensa que não, mas caiu no coração. Vou te falar um outro, um rapaz que eu sei o nome dele só como Goiano. Olha só, Goiano. Ele chegou muito chapado, está muito chapado. Bebeu muito e usou drogas. E eu me lembro que ele chegou lá na igreja, e aí como ele, você sabe quando um porre chega na igreja, ele nunca chega calado, né? Ele chega e ele, pastor, eu quero falar contigo aqui, aí começa a levantar, né, fazer algumas ondas dentro da igreja. Geralmente o porre faz isso. Aí teve alguns irmãos olhando isso, não, vamos tirar esse homem, está interrompendo o culto. Eu disse, não, peraí, deixa ele aí. Aí puxei para o lado, disse, está tendo culto, mas eu vou aproveitar esse momento para evangelizar esse rapaz. Aí eu puxei ele para o lado e comecei a conversar com ele. Gente, eu fui com muita fé conversar com ele. Porque a palavra de Deus diz que nem os loucos herdarão o reino do céu. Nem os loucos. Então, se nem os loucos vão errar o caminho do céu, então esse bêbado aqui não vai errar, não. Então eu comecei a falar. E ele falava, gente, bafo de cachaça ali forte. Comecei a compartilhar o amor de Deus com ele. Escutando o que ele tinha para dizer. Depois ele começou a chorar, que a vida dele estava um inferno. E aí na casa dele vivia brigando, com a mãe, que ele morava com a mãe. E que ele era caminhoneiro, e que trabalhava, e quando ele folgava, às vezes ele bebia final de semana, e começou a contar toda a história dele. Eu sei que no final eu disse para ele, eu posso orar por ti? Aí eu orei, gente, com autoridade, com muita fé, eu disse, Senhor, tudo que eu estou fazendo aqui não vai ser em vão. Não vai ser em vão, Pai. Tudo que eu falei, Pai, que venha brotar no coração desse homem. Só para ter uma ideia, até hoje eu não sei o nome dele. Ah, não, é André Goiano, chama de Goiano. Comecei a orar por ele, eu disse, Senhor, essa semente vai brotar. Dá paz para esse homem. Liberta, Senhor, ele dessa bebida, Pai. Liberta esse homem das drogas. Liberta, Pai, dessa opressão. Em nome de Jesus. E ele aí orando e chorando. Ele foi embora. Quando foi uma semana depois, ele retorna na igreja, porque ele não já estava sem telefone, estava com nada. Estava pó. E nessa que ele retorna, ele já veio de boa. Ele veio vestidinho e tal, chegou. Ei, cá, rapaz, sou eu, o Goiano. Goiano? É tu, Goiano? É, sou eu. Rapaz, tu tá aqui, rapaz, que legal de ter aqui. Dei um abraço nele. Aí o meu filho, o Azaf, já estava um pouquinho grandinho, assim, já uns 7, 8 anos. E dei um abraço nele também e tal. Aí disse, rapaz, agora eu estou de boa. Vou te falar uma coisa, cara. Eu estava muito doido aquele dia, não. Eu falei muita besteira para ti, né? Mas eu me lembro de ti, rapaz. Ficou na minha cabeça assim, o teu nome, Richard, ficou na minha cabeça, aquilo, eu fui para casa, eu sei que te dizer que eu já tinha um tempo que eu não estava dormindo direito, nessa noite eu dormi tão bem, mas tão bem, que no outro dia eu acordei, eu falei com minha mãe, eu disse, mãe, eu dormi tão bem que eu sonhei que Jesus vinha assim na minha casa, e tal, e eu conversava com ele, e tal, e aí ele me dizia assim, olha, volta lá naquele lugar e fala com o Richard de novo. E eu estou fazendo aquilo que ele me mandou. Eu vim aqui fazer a mesma coisa que ele me mandou. E ele retornou. Disse, aqui está aqui meu telefone, esse meu telefone. Olha, às vezes eu sumo assim uns 2 meses, porque eu vou de caminhoneiro, né? Às vezes eu sumo uns 2 meses, às vezes eu sumo só uns 15 dias, dependendo do trabalho que eu tenho para fazer. Mas eu vou retornar para essa igreja aqui. Gente, passou um tempo, ficou assim uns 2 para 3 meses sumido, apareceu de novo. E lá estava um homem. E ele me ligava às vezes. Ele me ligava, me perguntava como é que eu estava, eu também dava um toque para ele. Resumindo, gente, desde esse tempo, já se passou, eu acredito que uns
4 para 5 anos, desde quando lancei a semente na vida dele. O goiano até hoje está convertido, gente. Até hoje, eu soube no ano passado que ele estava servindo na igreja, ajudando, indo para uma, lá que chamam de célula, estava indo para uma célula, estava fazendo trabalho, estava muito alegre, estava muito contente por aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Deus mudou a vida desse homem. Você está compreendendo? Porque eu entendi o plano de Deus para a humanidade. Eu disse assim: essa pessoa que está bêbada também tem uma alma. Não é só as pessoas que estão bem vestidas que têm uma alma. Uma pessoa que está bêbada tem uma alma. Uma pessoa que está tendo dificuldades com entorpecentes também. Uma pessoa que está tendo problemas no seu casamento também. Todas elas têm uma alma. E muitas delas não conhecem o plano de salvação. Muitas delas não sabem do sacrifício de Jesus. Muitas delas não sabem até hoje o que é felicidade, o que é plenitude. E nós temos essa noção, nós sentimos isso diariamente, e não queremos compartilhar com as pessoas. Então, é muito importante eu compreender o que é que Deus tem a fazer através da minha vida, amém? O tempo ele está já se alastrando, está terminando, mas eu queria compartilhar com vocês, antes, de nós encerrarmos, eu queria chamar aqui, na verdade, só o Silvio que não está aqui com a gente. Mas eu quero chamar primeiramente a Jamile com o Daniel, por favor. Amém? Vamos aplaudi-los. Gente, eles são do amor em ação. Amém? Então eles vão explanar um pouquinho do que eles fazem. Amém. O Amor em Ação, ele começou em 2015. A Jamile conhece um pouco mais da história, eu ainda não estava aqui na igreja. E o Amor em Ação, a gente faz projetos na Casa da Fraternidade, com crianças no Cianca. E o pastor lançou esse desafio para nós assumirmos o trabalho de ação social daqui da igreja. E através do Amor em Ação, a gente quer levar realmente o amor de Deus, não simplesmente com as palavras, mas de alguma forma mais sólida, através de ações específicas em pessoas que estejam precisando, passando por momentos de dificuldade, levando o amor também através de ações na praça. A gente já fez projeto ao ar livre e a igreja ela é convidada a estar participando dessas ações. Com essa oportunidade a gente consegue até deixar assim, tipo, a gente vai trazer os banners das ações que a gente for fazer para que a igreja possa estar participando também. E eu queria saber quem aqui é líder de célula. Pode levantar. De GC. Amém. Vocês podem nos ajudar identificando no grupo de crescimento de vocês pessoas que por alguma ocasião estejam passando por dificuldade. Pode ser que esteja alguém que perdeu o emprego recentemente e está precisando para uma cesta básica que a gente pode estar ajudando. Então, você como líder de GC vai saber mais fácil identificar essas pessoas do que eu. Vocês podem estar nos procurando. Daniel, tem uma pessoa assim, assim, assado, lá no meu GC que está passando por isso. Aí você vai me contar a história dessa pessoa. E nós vamos, através da ajuda que a igreja tem nos dado, ver de que forma a gente pode estar ajudando. E a Jamile também vai falar sobre uma ação que a gente está planejando e a gente queria estar divulgando aqui. Boa noite. Nós temos o plano de lançar uma nova ação. Hoje o Amor em Ação, nós temos fixo, todo mês visitamos a Casa da Fraternidade. Geralmente no segundo domingo do mês. Às vezes coincide por exemplo, eu sou do louvor, às vezes coincide de ir
eu ser escalada e a gente conversa. Quando não dá para ir, colocamos alguém para ficar à frente, mas quando dá eu vou. Então, mas quase sempre é no segundo domingo do mês, a visita lá na Casa da Fraternidade. Acontece às 8h30, a gente sai daqui da igreja, todo mundo vai para lá. Quem não tem como ir, a gente consegue carona, vê se cabe no carro. Aí volta no máximo. Normalmente, 10h30 a gente já está de volta, mas no máximo 11 horas a gente já está de volta. E quem também não tem transporte, a gente deixa aqui na igreja. Aí tem também a ação no Cianca, que é fixo também. Gostaríamos de fazer todo mês, visitar lá as crianças. O que é o Cianca? É uma instituição ali no SEMAS, onde crianças são retiradas do convívio familiar por alguma situação. Infelizmente, algumas são abusadas, acontece casos de maus tratos. Então, lá é um lugar até que a gente não pode nem registrar, não pode bater foto, porque algumas das crianças que estão lá estão em estado de esperar a decisão da justiça para ver para que familiar elas vão. Então, muitas vezes nem os pais podem saber que elas estão lá. Então, elas estão ali esperando a decisão da justiça. É certo, nós vamos no Dia das Crianças, a gente tenta arrecadar brinquedos e leva lá, na Páscoa e no Natal. É certo esses 3 dias. Gostaríamos de ir todo mês, então a gente conta com a participação de vocês, porque a gente sabe que precisa do apoio de pessoas para ir lá. E, inclusive, lá nem pode ir muitas pessoas, o limite são 15 pessoas por vez. Gostaríamos de ir todo mês, então quem tiver interesse de participar do ministério pode entrar em contato com o Daniel e comigo e falar: Jamília, eu quero participar, eu quero visitar lá na Casa da Fraternidade, eu quero ir lá no Cianca. E a ação nova, então, já fizemos filmes aqui na igreja, a gente passa um filme, arrecada alimento para poder doar, já fizemos ações na praça, aí tem algumas fotos de todas as ações que a gente fez desde de 2015. E nós estamos tentando implantar uma nova ação que vai se chamar Pão Diário. O que é esse Pão Diário? Nós, a partir da participação de vocês e do feedback de vocês, de falar: Jamile, Jamile, Daniel, tal irmão está precisando de uma cesta básica. Nós entramos em contato com esse irmão e falamos: a gente pode tomar café com vocês? Aí a gente leva café, pão, queijo, coisas simples mesmo. A gente perguntou: a gente pode tomar café com vocês? A gente chega na casa da pessoa, dá uma palavra curta, conversa, convive ali, toca um louvor, entrega a cesta básica. É coisa simples, que não para não demorar muito, mas que para você ter aquele contato ali com a pessoa. Nós gostaríamos de incluir as cestas básicas nessa ação. Também outras que poderemos distribuir, mas gostaria de contar com a participação de vocês, das redes, das células, para podermos formarmos grupos, para não ir só em 1, 2 casas, mas quanto que a gente tiver de cesta para poder visitar, nós vamos lá na casa da pessoa, amém? Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente, que a gente explica mais sobre o projeto, amém? Gente, glória a Deus, né? Olha, nós queremos ter um tempo novo, um ano novo, né? Ativação, fazer. Aqui o evangelismo ele é feito de maneira estratégica. Você percebeu que através das atitudes nós expressamos o amor de Deus. Aquilo que nós compreendemos e aprendemos sobre Jesus, agora estamos compartilhando por nossas ações, amém? Então você pode fazer parte de um trabalho como esse. No final da reunião, eles vão estar esperando ali no balcão de informações. Você pode passar o seu número de telefone para eles. Entrar, no caso, se tem algum grupo, né? Tem um grupo onde eles podem passar todas as informações que vocês precisam. Isso vai ser muito importante. Quanto maior o grupo, quanto mais pessoas estejam dispostas a fazer, maior é o número de pessoas que nós vamos alcançar. Amém? Deus abençoe grandemente. Amém? Deus a vida de vocês. Gostaria de chamar também aqui o Antônio Neto com a gente, por favor. A gente já vai finalizar, gente. Ele vai falar um pouquinho sobre o... Ah, não, agora os dois são um, né? Então tem que chamar o Antônio Neto com a Lucélia. Senhores. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão do ecoevangelismo, amém? Que é o evangelismo em ação, né?
em português. Amém, boa noite. É rápido, né? Acho que prometo que 11 horas eu termino. Na verdade, a gente tem um projeto, né? O Livre Soul Action. Ele é um projeto que nasceu no coração do nosso irmão Silvio. A gente abraçou esse projeto. Esse projeto, na verdade, ele é aquele... Quem é das antigas aqui sabe da Serenata. A gente faz visitas surpresas para algumas pessoas aqui da igreja e que não são da igreja. E a gente combina com alguém da casa, tudo certinho, a gente sabe o horário da pessoa. E a gente leva um louvor, e a gente leva uma palavra, um abraço. E geralmente, as pessoas elas são muito tocadas com isso. Principalmente as pessoas que eram da igreja e por algum momento se desviaram, se afastaram, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de ir para o GC. E a gente tem visado essas pessoas, a gente tem buscado resgatar essas pessoas. Então a gente está realmente aqui disposto a visitar essas pessoas. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Se você conhece alguém que já visitou, já esteve aqui, já esteve no seu GC, mas ela no momento não está indo. E ela precisa daquela força. E a gente está aqui para isso. A gente tem um grupo e a gente só precisa realmente alinhar esse momento aí. A gente também tem que o evangelismo ele nasceu com várias visitas no hospital, né? No hospital municipal, algumas pessoas iam com a gente. A gente geralmente levava um violão, às vezes a gente ia sem violão. A gente conseguiu um acesso lá no hospital municipal de 1 hora. E durante esse momento a gente entrava nos leitos, aqueles que realmente podia, né? E primeiro a gente fazia as crianças, depois a gente fazia os adultos. Então, como é 1 hora, é pouco tempo, a gente se dividia. A gente orava mesmo por eles, a gente levava uma palavra, às vezes uma palavra de conhecimento fluía no momento. E era uma coisa assim sobrenatural. Infelizmente, a gente tem que limitar o pessoal, não dá para ir muita gente. Então, realmente, quando a gente lança o aviso, a gente já faz uma escala, acabou, aí só no próximo, né? A gente está fazendo isso agora, a gente vai começar agora em fevereiro, 1 vez por mês. A direção do hospital, a gente conseguiu essa autorização, é bem rápido. E o próximo vai ser agora, no início do ano, vai ser dia 15 de fevereiro, no sábado, 9 horas. Então, geralmente, a gente se encontra lá na frente do hospital. A gente tem um grupo. Quem quiser participar desse grupo, a gente vai estar aqui fora, pegando o número da pessoa, adicionando no grupo, para ela ficar sabendo também dos movimentos. A gente também tem uma cruzada. A cruzada a gente faz geralmente num bairro, é uma cruzada de impacto, é uma cruzada rápida, de o máximo 1h30. A gente leva um louvor, leva um som, a gente convida os moradores, convida as crianças, ora pelo bairro. Realmente a gente declara e profetiza sobre aquele bairro. E está sendo uma bênção. Foi uma bênção e vai continuar. A gente vai continuar com esse projeto do Hospital Cruzada. A gente está com um projeto de compartilhe o nome do projeto. Esse projeto a gente vai, eu acredito que agora em março a gente vai fazer. Esse compartilhe, só para resumir, eu creio que cada um aqui tem uma Bíblia. Muitos aqui têm 2. Mas aqueles que não têm, a gente tem Bíblia eu já vi Bíblia de 5, 4 reais para vender. E esse projeto é um projeto que vai abençoar a nossa cidade. A gente vai propositalmente esquecer uma Bíblia em um lugar específico. E dentro dessa Bíblia, ou pode ser um livro também que você leu, que foi muito abençoado, e você deseja abençoar alguém com esse livro. A gente vai deixar uma carta dentro dessa Bíblia, e você pode ou não se identificar, mas nessa carta você vai como se estivesse sendo usado por Deus, dando abençoando aquela pessoa, dando uma mensagem para ela. Ela vai ler, ela vai pensar que a Bíblia foi esquecida por alguém, mas foi mesmo. Mas quando ela abrir para saber de quem é, ela vai ver essa carta. E essa carta vai estar dizendo que aquele livro, aquela Bíblia, ela foi realmente esquecida com o propósito de abençoar aquela pessoa, que aquela pessoa se sinta
abençoada, sinta vontade de ler, de conhecer a palavra de Deus. Então a gente está com esse projeto e a gente vai realmente organizar isso aí, vamos lançar um banner, porque num domingo todo mundo vai trazer a Bíblia que deseja doar. Pode ser usada, pode ser nova, vai ter a cartinha lá, a gente vai trazer aqui, a gente vai falar com o pastor, a gente vai orar por isso. E na semana seguinte a gente vai fazer isso. Qualquer dia. Pode ser na parada de ônibus. Eu já fiz isso na parada de ônibus. Eu passei no outro dia lá, não tinha mais. Eu creio que alguém levou essa Bíblia e leu e foi abençoado. Mas eu não me identifiquei. Mas se você quiser, você pode colocar o seu número no seu WhatsApp. A pessoa pode entrar em contato com você. A gente tem vários testemunhos assim, que já aconteceu isso. A pessoa se identificou e a pessoa que recebeu, que achou, ela entrou em contato. Olha, eu pensei que você tinha esquecido, mas eu vi a sua carta aqui, eu comecei a ler. Obrigado, porque eu estava precisando disso e tal. Então é muito bom. É um projeto que a gente tem para esse ano. A gente também quer fazer um seminário sobre evangelismo, um seminário simples, sobre técnicas de evangelismo pessoal, evangelismo em massa, evangelismo social, usar as mídias sociais para poder evangelizar, ganhar almas. E a gente não faz isso só por números, mas a gente faz isso realmente por almas. Porque quanto mais pessoas a gente alcançar, menos pessoas vão para o inferno. Quanto mais pessoas conhecerem o Deus verdadeiro, aquele Deus, o Deus que criou eles, o Deus que enviou o seu Filho único, conhecer da verdade, menos pessoas vão padecer. E a gente realmente crê nisso. E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para fazer isso. A gente tem as redes sociais, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram. E as pessoas, elas estão aí. E a gente precisa realmente criar estratégias, criar movimentos, se mover mesmo, porque Deus ele está disponível para elas também. E elas não sabem disso, elas precisam saber as boas novas, elas precisam conhecer as boas novas. E Deus vai usar a gente para isso. Então a gente quer realmente, o evangelismo é a grande comissão, né? O ide e pregai a toda criatura, ao mundo. E a gente tem feito isso. E a gente também está aberto a sugestões. Quem tiver uma ideia, quem tiver uma sugestão. A gente estava conversando também num café. E esse ano a gente quer abençoar bairros. Como? Mas a gente vai fazer tudo isso com a ajuda da igreja. A gente vai escolher um bairro, a gente vai escolher uma comunidade, uma rua. E a gente vai ver se a gente constrói o que está faltando, capina, pinta as casas, limpa a rua, né? A gente vai fazer coisas simples, mas que realmente venham impactar aquela rua, aquelas pessoas, aquele bairro. É abençoar mesmo os bairros de Castanhal. A gente quer fazer isso esse ano e a gente conta com o apoio de vocês. Se você não puder ir no dia, mas dê essa contribuição, envie seu apoio. Pode ser um apoio moral, então interceda por nós. De qualquer forma, a gente vai ser grato. Amém? Tem muitas outras coisas que no decorrer do ano a gente vai estar divulgando aqui para vocês. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos ficar em pé, né? Olha só, eu acredito que todos nós aqui saímos entendendo muito bem o nosso papel. Às vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Se você precisa de apoio, de auxílio, conte com os seus líderes, conte com o seu grupo de crescimento, ande junto. Se você andar sozinho, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Mas se você andar em grupo, se você andar com as pessoas que amam a Jesus, que amam o reino de Deus, você vai conseguir fazer a obra de Deus. Amém? Vocês perceberam que o primeiro projeto, ele é através das atitudes, através da assistência social, do trabalho social, né? Que demonstram o amor de Deus e aí aproveitam essa situação para compartilhar a palavra de Deus. Mas também temos a outra maneira de ir a uma visita numa casa, tomar um café, levar um louvor, fazer uma serenata, buscar aqueles que já se desviaram, por algum motivo se entristeceram, às vezes nem se desviaram, mas pararam de vir, esfriaram na fé. Então, você pode fazer parte disso.
O Livre Soul, gente, precisa de pessoas. E você pode ativar isso em você. Se tornar um evangelista a partir de agora, amém? Então nós vamos entregar ao Senhor nossos caminhos, amém? Vamos orar nesse momento. Pai, eu te peço, Senhor, que tudo que foi falado aqui, Senhor, faça efeito em nossos corações. Deus, podemos falar tantas estratégias, pontos importantíssimos, mas, Senhor, o que vale para Ti é o simples. Nós, às vezes, queremos fazer tantas coisas. O Senhor nos pede algo simples. O Senhor nos pede um bolo de laranja. E nós queremos dar com cobertura de chocolate, com recheio, com tantas coisas. Mas o Senhor pediu um bolo simples. E nós queremos fazer mais e mais coisas, não fazendo a Tua vontade. Mas, Pai, nós queremos, nesse momento, nos render a Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade. Fazer como Teu Filho fez, que foi fiel até o fim. Que todo dia que ele acordava, de manhã até de noite, ele pensava em alegrar o Teu coração. Nós queremos alegrar o Teu coração, Senhor. Nós queremos Te alegrar todos os dias. Nós queremos falar do Teu amor, das boas novas que nós estamos sentindo. Nós queremos ser ativados, Senhor. Nós queremos andar e fluir nos dons do Teu Espírito. Nós queremos, Pai. Você deseja isso? Então comece a clamar ao Senhor. Você é um líder. Você é um filho de Deus. Você é um discípulo de Jesus. Há autoridade em tua vida. Em ti habita o Espírito Santo de Deus. Em ti está o poder de Deus. Não existem outras pessoas aqui, Castanhal, que vão fazer a diferença. Somente os filhos de Deus podem fazer isso. Somente através de nós pode fluir o amor de Deus. Somente através de nós pode fluir a palavra de Deus. Somente através de nós pode fluir a verdade, a vida, porque em nós habita o Espírito de Deus. Peça ao Senhor nessa noite. Deus, escuta as nossas orações. Escuta, te rogamos, Senhor. Pai, tudo que foi falado aqui, oh meu Deus, sobre a questão do amor em ação, do evangelismo em ação, do Livre Soul. Pai, toca o coração das pessoas, para que elas comecem, Pai amado, a se integrar no Teu reino, possam compartilhar aquilo que o Senhor tem dado, porque eu tenho certeza que as pessoas aqui têm recebido, têm tido experiências contigo. Agora está na hora de elas compartilharem essas experiências para aqueles que não têm provado. Deus, se estamos toda quarta-feira recebendo, se estamos todo domingo recebendo, e recebemos poder, Pai, nós não podemos desperdiçar essa unção, nós não podemos desperdiçar, nós não podemos deixar estragar, nós precisamos utilizar, porque a água, quando está parada, ela apodrece. Nós precisamos deixar fluir essa água, nós precisamos ser fonte de água viva. Nós precisamos fluir esse rio de Deus em nós. Deus, flui em nós. Flui, Senhor. Flui em nome de Jesus. Eu profetizo que cada filho teu aqui será testemunha, Senhor, não somente em sua casa, em sua vizinhança, mas no trabalho, aonde ande, no ônibus, no hospital, onde caminhe, Pai, em qualquer lugar onde esteja, ele seja um semeador que saia todos os dias para semear, para lançar a mensagem, a palavra de Deus, o amor de Deus, para esse mundo que está confuso, para esse mundo que está no caos. Nós temos a solução, e essa solução é Jesus. Só através dele nós chegamos ao Pai. Só através dele nós temos vida eterna. É nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos, para a glória do nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Amém.